a gente fez uma live aqui, eu e o Olavo, falando das maiores apostas para a prova da PGE São Paulo no tema arbitragem. Por quê? Porque é um tema que é de predileção do examinador de processo civil, o Marcos Armani. Então a gente falou, Olavo, eu falei para ele, Olavo, vamos fazer uma live sobre o que a gente aposta. E aí a gente fez na semana passada, mas não deu tempo de falar sobre tudo que era importante. Então a gente combinou de fazer uma outra live, uma parte 2, para abranger todo esse conteúdo. Olha o Olavo aí. E aí, Olavo, tudo bom, meu amigo? E aí, Chico, tudo bem? Deixa eu ajeitar aqui, porque eu acho que tem algum erro. Pronto, resolvi. E aí, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo jóia, graças a Vou Deus. dar uma ajeitadinha aqui. Peraí. Peraí que... Acho que agora foi. Beleza. Então vamos lá, a gente vai falar de arbitragem, né? De novo, novamente, o tema do momento, principalmente para a prova da PGE São Paulo. Chicão, Na semana passada... capa no valor econômico de hoje, tanto da primeira página quanto na matéria de legislação, arbitragem e administração pública. Caramba, bacana. Não sabia, eu não vi. Bacana, bacana mesmo. Eu vou falar aqui rapidamente o que a gente, quais temas a gente trouxe na live anterior. Só um resuminho mesmo. Deixa eu ver se eu encontro aqui para a gente retomar a partir daí. Beleza? Espera aí. Enquanto você vai pesquisando aí, eu vou retomar algumas questões. Ó, é importante vocês terem em mente, pode ir pesquisando, Chicão, se você não pode tiver... mandar bala, pode falar aí. O pessoal tem em mente que o examinador é atentíssimo a esse tema porque ele publica, ele desenvolveu mestrado, doutorado e artigo depois sobre o tema. Então, assim, tá na cara que vai ter alguma coisa no concurso sobre isso. Porque ele se sente confortável, é o tema que ele gosta, ele tá na zona de conforto, ele não vai ter nenhum tipo de recurso, porque ele domina. Então, tem muita chance de cair, tá? Isso a gente tá falando não é para vender livro nem nada, é para ajudar vocês. Então acorda para esse assunto, porque ele está em cima, está dentro de processo civil, mas também está de administrativo. Então eles podem perguntar sobre isso. E é muito na moda, tanto na procuradoria como fora. Hoje o Valor noticia que a União está ganhando as arbitragens. Eu aposto, é um tema em que eu aposto realmente, eu creio que vai aparecer, e eu acho que vai aparecer nas duas provas, de processo civil e de administrativo. Não vai ficar só em processo civil, não, acho. Mas vamos lá. A gente falou na live passada sobre métodos autocompositivos e heterocompositivos, sobre a questão da não aplicação subsidiária do CPC na arbitragem, de quem pode ser árbitro, quem não pode, inclusive quem advogou contra a Fazenda Pública, falou da possibilidade de procurador do Estado ser árbitro, falou da arbitrabilidade objetiva e subjetiva, né? Quais casos podem ir para a arbitragem, quem pode ir para a arbitragem, né? A questão da submissão da sentença arbitral à sistemática de precatórios, a gente também tratou disso, tá? A Vitória perguntou, a live 1 ficou salva? Ficou salva, tá no perfil do Revisão PGE, tá? Pode olhar aí. Bem, a gente falou da questão do reexame necessário, se existe ou não na arbitragem. Falou da possibilidade de impugnação judicial de sentença arbitral, né, naquela questão que não pode se intrometer no mérito arbitral. Falou também da possibilidade de levar questões de contrato administrativo para a arbitragem, tá bom? Então é isso. Vamos o que então... a gente fala agora a partir disso, Olavo? Vamos fugir de todos esses temas para tentar fechar o cerco para a turma ter a maior chance possível para acertar as questões. A primeira questão que faltou aí falar porque não deu tempo, competência.
é um princípio vital à arbitragem. Ele foi desenvolvido no século XX para preservar a existência da arbitragem. O que é competência? Competência. A competência prevê que cabe ao árbitro a primeira palavra sobre eficácia, vigência e validade da cláusula arbitral. Ou seja, o árbitro que é dono da primeira palavra sobre a sua competência, para evitar a ingerência do judiciário que trancaria a arbitragem. Então, as tutelas jurisdicionais estatais contra a arbitragem não são admitidas. Ele está consagrado expressamente no artigo 8º da Lei de Arbitragem e no artigo 20. Significa dizer que o árbitro que vai julgar a sua competência depois da sentença arbitral, aí sim cabe a ação anulatória nas taxativas hipóteses do rol do artigo 32. Então, antes disso, o judiciário não pode se intrometer. Não intervém. O STJ é firme nisso. É o maior número de julgados no STJ sobre arbitragem sobre isso. O TJ de São Paulo e os tribunais em gerais prestigiam muito a competência. Então, é competência porque cabe ao árbitro decidir sobre a sua competência. O juiz estatal não pode decidir antes do árbitro, só na ação anulatória. Esse princípio é vital à existência da arbitragem. E por força desse princípio, tem tem um incidente que vai direto para o STJ. Existindo conflito positivo de competência entre árbitro e judiciário, cabe direto conflito de competência no STJ. Esse conflito de competência é importantíssimo, porque existindo posicionamento favorável à competência do árbitro e do judiciário, vai direto para o STJ por conflito de competência. Ok? Não vai chegar nisso, mas a gente sempre trabalha com a pior das situações, principalmente com a segunda fase, vai todo mundo passar para a segunda fase. Julgado recente do STJ, conflito de competência entre dois tribunais arbitrais da mesma Câmara. Então, na mesma Câmara tem conflito de competência entre dois tribunais arbitrais, a omissão do regulamento da Câmara sobre isso vai para conflito de competência também. Tanto se for positivo quanto se for negativo. O negativo nem tem interesse. É só no positivo que tem conflito de competência. Beleza. Então, isso é o plus, né? É o diferencial do revisão PGE aí para a turma aí. Agora, o conflito de competência é a regra, tá? É a regra e é uma regra bem forte. É uma regra robusta, tá? Só que tem na casuística da jurisprudência 3 exceções, que são situações excepcionalíssimas. São situações raras. Então, a regra é competência, mas na sistematização que eu faço no livro da jurisprudência, existem 3 situações excepcionais. E são situações tão excepcionais que o STJ diz que são situações extraordinárias, em que o vício é clarividente, em que há uma ilegalidade real, ostensivamente aberrantes. Então, vejam, são situações teratológicas, essas situações excepcionalíssimas. E aí eu sistematizo no livro, são 3. Quais são essas 3? A arbitragem imposta em contrato de consumo. O consumidor é a parte mais fraca na relação jurídica. Não podemos impor uma arbitragem contra ele. Então, essa é a primeira exceção. A segunda exceção é uma arbitragem em contrato de adesão sem as formalidades do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem. O artigo 4º, parágrafo 2º da Lei de Arbitragem protege a livre manifestação de vontade no contrato de adesão, que tem requisitos específicos formais ali consagrados na Lei de Arbitragem. São requisitos quanto à redação da cláusula de destaque dela, para a pessoa que assina um contrato de adesão ter ciência que ela está assinando uma cláusula arbitral. Então tem que estar em negrito, sublinhado, tem que ter um visto, tudo isso para proteger a livre manifestação de vontade. E, por último,
A terceira e última situação é aquela cláusula não assinada. É aquela cláusula patológica, aquela cláusula confusa, louca, e que não tem condição de ir para arbitragem. Então, são 3 situações excepcionalíssimas. 3 situações muito raras que acontecem geralmente em câmaras pequenas, em câmaras que não são prestigiadas aí pelo mercado. Mas é uma sistematização interessante e envolve jurisprudência e com toda humildade, acho que eu não vi ninguém fazendo essa sistematização como eu faço. Bacana. Por isso que eu gosto de alertar, porque é casuística, casuística sempre cai em concurso. Exatamente, muito bom. Estou fazendo um resuminho aqui de tudo que você falou. Beleza, então, regra da competência, que teve aí vários desdobramentos, tá? A questão do conflito de competência entre árbitro e judiciário, entre árbitros, né? A questão, os casos em que não se aplica o princípio da competência, beleza. Bastante coisa aqui. Só uma observação, Chico. A Patrícia pergunta, o conflito de competência da mesma Câmara também é competência do STJ julgar? Sim, Patrícia. Dentro da mesma Câmara, omisso o regulamento, porque se o regulamento da Câmara prevê uma instância interna para julgar, fica na Câmara. O Judiciário não intervém. Agora, se não tem, o STJ tem um julgado do ano passado, diz que fica ali dentro. As câmaras correram e regulamentaram isso. Vou citar o regulamento da ANCHAM, por exemplo. Pediram aí para a gente repetir os 3 casos de não aplicação do competência. Eu vou falar e você fala se eu anotei corretamente. Primeiro, quando a gente tem uma situação de cláusula arbitral imposta em um contrato de consumo, que é um contrato que as partes estão em patamares jurídicos diferentes, né? Existe uma hipossuficiência do consumidor. Segunda situação, a hipótese da arbitragem no contrato de adesão sem observar as formalidades exigidas na lei de arbitragem, porque ela exige que, quando for um contrato de adesão, a cláusula arbitral tem que estar destacada, porque o aderente tem que ter consciência real de que está aderindo a um contrato com previsão de arbitragem. É isso, né? E tem o terceiro caso, que é o que você chamou de cláusula de arbitragem não assinada. É isso? Não assinada, né? Que é uma cláusula não assinada ou patológica também, aquela absurda, desconexa, que não define tecnicamente a arbitragem. Né? Patológica. Tá uma cláusula confusa, né? É. Pronto. Beleza. Então, essas são... Muito quente, é muito quente. E aí, o que acontece? Nós já vimos aqui, mas isso é bom repetir porque também é muito quente. Nós temos uma cláusula entre eu e você ou entre eu e o Estado. Tanto faz, para todo mundo. Uma das partes entra em juízo. A outra parte tem que alegar em preliminar na contestação. Se não alega, a renúncia tácita à arbitragem. Nós já dissemos isso, e isso é importante. Ou seja, o tribunal, o juiz não pode conhecer essa defesa de ofício. Isso é muito importante e é quente. Bacana. Tá? Bacana. Pode cair. É o 337, parágrafo 6º do CPC. Agora, tem outra questão que é importante aqui na competência. Vamos imaginar que uma das partes alega que não tem dinheiro para pagar as custas da arbitragem. A arbitragem não tem justiça gratuita. Não se aplica assistência judiciária gratuita dentro do procedimento arbitral. É um procedimento privado. Então, não tem o que falar com relação a isso. Se uma das partes alega que não tem recurso, vai para o judiciário não aceita a demanda. Fundamento, princípio da competência. Bacana. Agora, isso é bom. Tá. Direito do consumidor é outra conversa. Porque aí tem hipossuficiência. No direito do consumidor, se o consumidor vai para a justiça, quer dizer que ele não aderiu voluntariamente à cláusula arbitral. Então, com relação ao consumidor, é o entendimento que nós vimos agora anteriormente. Porque ele é a parte mais fraca na relação de consumo. Agora, entre 2 civis que não têm hipossuficiência,
o STJ já decidiu em 2 empresas de comércio de gás natural. Aí o TJ já decidiu 2 empresas de distribuição de produtos médicos hospitalares. Também vai para competência. Cabe ao árbitro decidir sobre isso. Não o judiciário. Então, quando houver uma parte hipossuficiente, como é o caso do relação de consumo, o judiciário vai conhecer do caso. E ele faz o quê? Ele anula a cláusula arbitral que estava lá no contrato de consumo? Nesse caso, vai ter um pedido. Se tiver um pedido, ele anula, né? Já vi anulando de ofício, mas aqui na arbitragem é bom sempre ter um pedido. Um abraço para o Carlos Montes, que é juiz de direito, foi defensor público aqui, está na live. Essa questão do contrato de consumo é excepcionalíssima. Uhum. Mas eu acho que eu já devo ter assinado algum contrato de consumo com cláusula arbitral, viu? Tenho quase certeza que eu já assinei. O Spotify Olha aí. tem. Eu acho que Nos Estados Unidos, de telefone celular também tem cláusula, sempre tem uma cláusula arbitral lá. Nos contrato de telefone celular. Estados Unidos tem direto. Os Estados Unidos é direto. Você compra tudo, tem. O Rob Eduardo pergunta: como fica o princípio da afastabilidade da jurisdição na parte hipossuficiente, mas não se trata de relação consumerista? Aí, o que acontece? Se você é hipossuficiente e você assina a cláusula, se é contrato de adesão, tem que ter a forma do 4º parágrafo 2º. Se não tiver a forma do 4º parágrafo 2º, é nulo. Se tiver a forma específica, você aderiu voluntariamente à arbitragem. E fica muito fácil alegar hipossuficiência posteriormente. Aí envolve boa-fé. Então tem um caso que o TJ julgou em março de 2021, salvo engano. O acionista de uma das maiores empresas do Brasil de exportação de aguardente, a maior do mundo, alegou hipossuficiência. O TJ não acolheu essa alegação, justamente porque ele era a parte maior e capaz e a forma da cláusula foi respeitada. Então, a tendência é não aceitar. Não prevalece, aí prevalece a competência, vai para o árbitro. Então, esses casos de alegação de alto custo, no TJ de São Paulo e no STJ, prevalece o entendimento. Relação entre 2 particulares, não de consumo, que vai para a arbitragem, o árbitro que vai decidir sobre isso. Alguém perguntou aí sobre competência. E aí é uma dúvida até minha. Me parece que essa regra da competência do processo civil não é a mesma coisa da regra competência da arbitragem. Não, ela está na lei de arbitragem, porque não, aí entra aquela regrinha, não se aplica o CPC na arbitragem, salvo disposição entre as partes. É a posição, inclusive, do examinador da PGE. E, inclusive, a extensão da competência é bem maior do que a extensão da competência do processo civil. No processo civil, significa simplesmente que é o próprio juiz que vai dizer se ele é competente ou não. Só isso. Na arbitragem, é mais do que isso, né? É uma regra que impede que o judiciário se intrometa antes de o processo ser julgado. Vai bem além. E mais ainda, lá na arbitragem, o juiz, quando anula a sentença arbitral depois, ele não pode entrar no mérito. Uhum. Bacana. Isso também é forte para a prova da PGE. O juiz estatal, quando julga ação anulatória ou impugnação, cumprimento de sentença, não anula o mérito. Show. Não entra no mérito. Não pode entrar no mérito. O mérito, Eduardo, ele pode só anular a arbitragem. Aí volta para outra arbitragem. Salvo se for aquele inciso que fala que é nula a convenção. Aí não tem outra arbitragem porque a convenção foi nula. Beleza. Tem mais alguma coisa para a gente ver? A gente acabou de ver a questão da justiça gratuita e tal. Então vamos para o próximo. De competência, isso aí é muito forte. Está no livro do examinador, estou com ele aqui na mão. Então aqui é algo que é muito quente, que vocês não podem deixar de fazer uma revisão, tá? A arbitrabilidade nós vimos, que também é quente. Dever de revelação.
tema da moda. Falei um pouquinho, mas vamos voltar porque dá para esmiuçar um pouquinho. O dever de revelação é aplicável a todo procedimento arbitral e é uma obrigação do árbitro informar aquilo que pode trazer dúvidas justificáveis sobre a sua competência, perdão, sobre a sua imparcialidade. Então, o árbitro é privado, ele é diferente do juiz estatal que só pode exercer o magistério, ele tem que trazer informação para as partes, porque sem essa informação as partes não têm a confiança. Então, se ele advogou, se ele deu parecer, ele tem que trazer essa informação. E o pega do examinador. Só ter advogado contra um ente público numa ação tributária, por exemplo, não automaticamente gera imparcialidade. Perdão, não automaticamente gera parcialidade. Então, você é nomeado como árbitro, você pode advogar, você tem uma ação tributária contra a União. Não quer dizer que por isso você não pode ser árbitro. Tá? Até porque isso não está lá no rol do CPC e não está no rol do IBA, que eu expliquei para vocês na outra live, que como é aberto isso, tem um rol que é soft law, é um costume do International Bar Association. E esse rol do International Bar Association tá na internet, vocês conseguem no Google, são situações vermelha, laranja ou verde, que conforme o sinal de alerta, dizem se o árbitro tem que ou não sair da arbitragem, tá? Então, situação de vermelha é melhor ele sair, porque vai dar nulidade da sentença arbitral. Então, A verde tem situações que nem são passíveis de revelação. Então, em uma arbitragem envolvendo o poder público, o fato de o árbitro ter atuado advogando contra o poder público por si só não impede que ele seja árbitro. Isso aí, inclusive, isso envolvendo aquele mesmo tema, não impede. Aí é diferente, o mesmo tema não. Tá. O mesmo tema não, porque ele tem posição, né? Embora, né, tem aquela situação. O advogado, ele não pode transigir com relação ao direito do cliente, ele está vinculado à tese jurídica, né? Então, isso tudo depende caso a caso, né? Então, é o tipo de coisa que não vai cair numa primeira fase. Bacana. Aí, um pouquinho da ação anulatória, Chico. A ação anulatória tem prazo decadencial fatal e improrrogável de 90 dias. Como é prazo de direito material, tem que contar em dias corridos, não aplica o CPC, tá? Prazo decadencial, então, né? Decadencial. Fatal e improrrogável. De 90 dias, né? 90 dias, é bem curto. Contados da notificação da sentença. E se é sentença parcial, começa a contar dali. O que é sentença? Da primeira parte. Da primeira parte. Viu uma sentença parcial, já tem que entrar com ação anulatória no prazo de 90 dias. Então, e o que é sentença parcial? Nós vimos aqui, né, Chico? A sentença parcial, ela não tem uma regra formal. Ela pode ser uma sentença de prescrição ou decadência. Geralmente, prescrição e decadência é sentença parcial em arbitragem. Ela pode ser sobre quem deve, e aí vai discutir o quantum, que é a liquidação, numa segunda fase. Então, a sentença parcial não tem muita regra, não. Tá. Agora, sim, na sentença parcial, então, o prazo de 90 dias é contado de cada parte, né? De cada parte. De cada sentença. De cada parte da sentença. Beleza. E aí, na ação anulatória, vão discutir questões formais do procedimento arbitral, da própria decisão, sem entrar no mérito, né? Dentro do rol taxativo do artigo 32, não pode fugir dali. E o STJ já disse duas formas de impugnação da sentença arbitral: a ação anulatória e a impugnação com cumprimento de sentença arbitral. Lembrando que a impugnação com cumprimento de sentença arbitral, quando veicula uma das hipóteses do rol do artigo 32, prazo decadencial também. Como é que é? Como é que é falar de isso aí? Entrar com uma impugnação com cumprimento de sentença arbitral, alegando o rol do artigo 32 da lei de arbitragem, tem que respeitar o prazo decadencial. De 90 dias. De 90 dias. Fora disso, não precisa.
Se for as matérias tradicionais do CPC, não precisa. E se o exequente demora para ajuizar o cumprimento de sentença? Azar do outra parte. Tinha que ter entrado com ação anulatória. Né? E dá-lhe pendência entre as duas. Julgado quentíssimo da STJ, desse mês de fevereiro. Tem litispendência entre as duas. Não vai cair porque saiu agora o julgado, a prova já estava pronta. Mas é quente. E também cabe honorários sucumbenciais no cumprimento de sentença arbitral. Dica que eu dei recentemente no Store, não sei se foi ontem ou se foi hoje. Eu falo tanto que eu até esqueci que dia que eu falei. Ou seja, condenou em honorários na impugnação, cumprimento de sentença... Perdão. Perdeu a impugnação, cumprimento de sentença arbitral, veiculando uma das hipóteses do rol do artigo 32, cabe honorários sucumbenciais, porque ela tem o mesmo pedido da ação anulatória. Mas a lei de arbitragem manda aplicar o CPC no que diz respeito aos honorários, né? Ou não? Não. Nós estamos falando de coisas diferentes. Tá. Os honorários dentro da arbitragem, você tem que convencionar. Ok? Não convencionou. Isso já é um processo judicial. O árbitro decide. Agora, nós estamos falando de processo. Aí Beleza. Isso aí, show. Tá, o que mais então? Então, mais 5 minutinhos aí para a gente... Dentro dessa perspectiva, porque eu tenho um compromisso, por dizer o Chico, que é sagrado. Eu também tenho compromisso. Dentro dessa perspectiva é o seguinte. Como só cabem duas formas de impugnação da sentença arbitral em juízo, a ação anulatória, preciso habilitar esses balãozinhos escrotos. A ação anulatória, impugnação, cumprimento de sentença arbitral, não cabe mandado de segurança contra árbitro, não cabe impugnação, por reclamação, esquece, não cabe. São só duas hipóteses. Ação anulatória e impugnação ao cumprimento de sentença arbitral. As outras não cabem. Então, não cabe mandado de segurança, não cabe reclamação, não cabe rescisória, não cabe, esquece. Tá? Isso é um pega por exclusão. Jurisprudência do STJ. E isso é muito importante. Show. Eu acho impossível cair a homologação de sentença arbitral estrangeira. Não perderia tempo com relação a isso, porque são requisitos formais. Eu me concentraria numa revisão nessas questões que o examinador trata no livro dele. Tá? Aproveitar e falar para a turma lá me seguir, que tem muito conteúdo lá no meu Instagram de arbitragem. Eu estou publicando até post com material antigo, lives aí. E se quiser... Ele até postou um vídeo sobre a questão da competência, não foi esses dias? Foi. E se vocês quiserem, mandem perguntas em inbox, porque eu estou à disposição. Eu respondo todo mundo, pessoal. Todo mundo. E vai sair um curso gravado aí para vocês assistirem meu aí, só com foco na PGE de São Paulo, no que o examinador gosta. Top. Quando a galera manda pergunta é legal, porque serve de inspiração para a gente gravar vídeos. Né? Eles fazem a pergunta, a gente fala, poxa, legal, isso aqui eu não tinha nem pensado em falar. Vou falar então, porque deve ter um monte de gente querendo saber. A gente aprende muito mais ensinando do que sozinho. Então é imprescindível o aluno ter um feedback e mandar pergunta, né, Chicão? Exatamente. E para aqueles que estão vindo aqui nessa live do meu Instagram, Revisão PGE é um curso sensacional que eu recomendo. Isso aí. Pode seguir o Olavo aí, porque tem bastante conteúdo bacana lá. Né? De arbitragem, de direito constitucional, enfim, de outras coisas também. De restaurantes. Restaurante. Eu até criei um de restaurante para não atrapalhar o meu aqui. Você criou um de restaurante também? Comer é uma arte. Bacana. Não, mudou o nome. Comer é uma arte. Comer é uma arte. Tá. A Carol perguntou, essas anotações da aula serão disponibilizadas? Eu não ia disponibilizar, não. Estava fazendo um resumo para mim só, mas eu vou pedir para organizarem aqui para a gente disponibilizar para vocês, então. Resumindo. Beleza? Mete a bronca. Vale a pena aí para o pessoal. Então, beleza. Fechou. Lavão, meu amigo. Muito obrigado.
mandar um abraço pro Lúcio de Souza, nosso brilhante amigo lá da editora Juspodium, que segura todas as broncas. O Lúcio, pra você ter uma ideia, eu trabalho com o Lúcio desde 2003, Chicão. O primeiro livro meu aqui. O Lúcio resolve sensacional. muita bronca para mim. Eu vivo incomodando ele. Fala, Lúcio, um abraço, hein? Obrigado por tudo. O Lúcio é o Jack Bauer da Juspodium. Um cara sensacional, tá com o Valedir desde lá de trás da Metro. E como eu sou tiozão, né? Eu tô bem antigo já. Eu sou um dojão clássico. É isso aí, é isso aí. É o meu Soulcar. E aí, ó, pessoal, 8.400 e poucos inscritos aí, quase 8.500, né, parece. Essa é uma informação... Divulgou já, foi? Divulgou? Não, informação do conselho, conselheiro eleito deu essa informação, é informação pública, né? Não tem nada privilegiado aqui. Mas você concorre com você mesmo. Um número mais baixo do que o meu, do que os recentes, né? O meu é de 25 anos atrás. Então, vocês estão na reta aí para passar. Então, manda bala que é com vocês agora. Realmente, o número de inscritos assim foi abaixo do que eu pensei. Né? Assim, prova no mesmo dia da PGR Rio Grande do Norte também. Então, a gente perdeu uns... Lá na PGR Rio Grande do Norte teve uns 5.000 inscritos, mais ou menos. E aqui agora ficou 8.500, né? Na PGR São Paulo. Então, realmente... Eu acho que no meu concurso a gente teve uns 7.000. No meu, de 2012. 2012. Teve 7.000. Só que no anterior teve acho que uns 13.000, não lembro agora. Então, no meu teve 11.493 em 1997 para 98. Olha aí, tá vendo? É isso aí. Mas beleza, faz Chicão, parte, né? Obrigado bastante, mas a gente concorre com a gente mesmo. É revisão, é aproveitar. Vocês vão ter uma aula de véspera aí, não vão? Vamos fazer o aulão de véspera no sábado, dia 24. Vai ser no auditório da APESP, na sede lá de Moema. E a gente vai fazer transmissão também no YouTube. Não sei se do aulão inteiro ou não, mas vai ter transmissão online também, para quem não quiser ir, não puder ir, enfim. O evento presencial é sempre melhor, né? Mas para quem às vezes a galera não quer, tá cansado, chega tarde, enfim. Mas é isso aí. Teremos aulão no dia 24. E a partir do dia 19, que é segunda-feira, a gente vai ter uma semana de revisão. Então, a semana inteira com aulas no YouTube de revisão e no sábado o aulão. Tá? Então, vai ser uma semana bem produtiva com bastante conteúdo. A Marinilde falou, o Olavo podia fazer uma também, uma revisão. É uma boa ideia, o Olavo fazer uma revisão. Tem uma lá gravada minha que vai chegar no Hotmart num preço promocional. Tá só esperando o Hotmart puxar. Eu também coloquei uma bibliografia do examinador. Nós vamos lançar R$ 97,00, 2 horas, num passeio geral na lei de arbitragem. Bacana. Show de bola. Bacana. Recomendo, viu, galera? Chicão, obrigado. Conta sempre comigo, seu irmão. Parabéns aí pelo trabalho de todos vocês aí no Revisão PGR. Valeu, Olavo. Muito obrigado. Tamo junto sempre. Você sempre ajudando a gente. E é isso aí. Sigam o Olavo, que ele vai ajudar vocês aí em muitas coisas, tá? Valeu, galera. Obrigado a todo mundo aí, viu? Um abração.